Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica, continuando aqui o tema de vórtice ferradura equivalente. Hoje nós vamos trabalhar o assunto do downwash na empena horizontal, gerado por esse vórtice ferradura equivalente. Lembrando que nós já sabemos que a intensidade desse vórtice é dado por γ0 e que a envergadura desse vórtice é dado por B'. No último vídeo, nós fizemos, além da demonstração de como calcular o B' e como o vórtice ferradura equivalente se relaciona com a asa, mas também obtivemos uma expressão geral para o downwashing em torno de toda o vórtice ferradura, seja no centro do vórtice ferradura ou do lado de fora. No caso que vamos estudar agora, que é o downwashing na empena horizontal, nós vamos utilizar essa estrutura aqui, esse sistema de referência. O vórtice ferradura, ele continua centrado na nossa origem, os vórtices de esteira se dirigem para o infinito com x positivo, e o nosso vórtice ferradura vai de menos B' sobre 2 a B' sobre 2. A diferença aqui é que o nosso ponto onde vamos calcular o downwash, ele está na posição y0 igual a 0. Isso é importante para a definição do nosso cálculo de downwash. E a posição x0 é agora chamada de xt, que nada mais seria a coordenada x da cauda, tail, tá certo? Já com esses dois parâmetros, nós já podemos substituir e modificar nas equações do cálculo do downwash. Uma definição já que iremos fazer agora é desse ângulo beta, que é definido pelo nosso B' e pelo xt, onde está a empenagem. Sendo, então, seno de beta igual a B' sobre 2 dividido por xt. Denominando aqui o downwash na empenagem por Wt, nós podemos simplesmente retirar os valores de y0 e substituir o x0 pelo valor de xt. Então, nós podemos notar aqui a influência de cada um dos termos. Já observamos algumas simplificações que podem ser feitas. Por exemplo, esses dois termos aqui eles são iguais, e esses dois termos aqui também são iguais, e podemos, então, fazer uma manipulação algébrica. Então, a primeira simplificação resulta num downwash dado por menos γ0 sobre 2π x da empenagem, que multiplica B' sobre 2, que divide a raiz de x da empenagem ao quadrado, mais B' sobre 2 elevado ao quadrado, que subtrai o γ0 sobre 2π B' sobre 2, que multiplica o x da empenagem sobre a raiz de x da empenagem ao quadrado, mais B' sobre 2 ao quadrado, tudo isso mais 1. Esse termo aqui, ele pode ser representado pelo seno de beta, esse termo aqui pelo cosseno de beta. E dessa forma, o downwash na empenagem pode ter uma expressão reduzida para a seguinte. Bom, uma manipulação algébrica um pouco mais elaborada, trabalhando com algumas identidades trigonométricas, permite a gente definir. Portanto, o downwash pode ser dado por γ0 dividido por π vezes a envergadura do vórtice ferradura equivalente, que multiplica 1 mais a secante do ângulo beta. Esse downwash na empenagem, portanto, pode ser visualizado com a seguinte ilustração. Nós temos aqui na região da empenagem, a empenagem representada por uma placa plana, linha horizontal, aqui seria a linha do eixo X, do nosso sistema de referência, e aqui um ângulo de ataque qualquer dessa empenagem. A asa induz, portanto, nessa velocidade um downwash, e além de tudo temos o escoamento livre chegando aqui nessa empenagem. Portanto, a direção da velocidade relativa local na empenagem tem um ângulo de ataque epsilon aqui definido pelo downwash dividido pela velocidade do escoamento livre. É importante a gente quantificar aqui esse ângulo, porque
A empenagem tem duas funções numa aeronave: equilibrar a aeronave para que o momento de arfagem da asa seja equilibrado, e também dar estabilidade, para que, além de equilibrar a aeronave, se o ângulo de ataque é modificado, essa aeronave possa oscilar e voltar para a situação de equilíbrio na horizontal. Então, além de ser utilizado para o equilíbrio, é importante aqui calcular a derivada desse ângulo, porque essa derivada do ângulo de downwash, ela é utilizada nas equações de estabilidade que são estudadas em outras disciplinas. Portanto, aqui vamos quantificar quanto que é a derivada desse ângulo com o ângulo de ataque da aeronave, no caso aqui usando o modelo do vórtice ferradura equivalente. Esse ângulo de downwash pode ser então calculado utilizando o downwash que nós obtivemos, utilizando a seguinte expressão. Temos aqui então que o menos gama zero é dividido por π, envergadura vezes o zero, e multiplica 1 mais cosseno de beta. No caso desta asa, podemos calcular o valor da sustentação tanto pelo vórtice ferradura quanto pela dimensionalização da força de sustentação. Ou seja, a sustentação ela é dada tanto pelo produto da pressão dinâmica com a área da asa com seu CL, quanto pelo teorema de Kuta-Joukowski e pela integração da circulação no vórtice ferradura. Dessa forma, a intensidade de gama zero é dada pela velocidade de escoamento livre vezes a área vezes CL, que divide por 2 vezes a envergadura do vórtice ferradura equivalente. Substituindo na expressão do ângulo de downwash, então nós temos que ele é dado por menos o zero vezes a área vezes o CL, que divide por 2 vezes B', π B' vezes o zero, que multiplica por 1 mais secante de beta. Notando aqui, tem um erro aqui meu, em que aqui é secante de beta, porque esse valor ele vem daqui também, tem que ser igual. Aplicando a simplificação, o zero dividindo aqui, nós enxergamos também essa área e a envergadura ao quadrado, que pode ser transformado em razão de aspecto. Portanto, esse ângulo de downwash pode ser dado por CL ao quadrado sobre 2π razão de aspecto, que multiplica 1 mais secante de beta. E aqui, então, calculando a derivada desse downwash, em função do ângulo de ataque da aeronave, nós obtemos, então, tudo que é constante eu vou tirar da derivada. Nós temos, então, aqui fora da derivada 1 mais secante de beta, dividido por 2 vezes π razão de aspecto, a derivada do CL com alfa. Ou seja, o nosso valor da derivada do downwash, do ângulo de downwash com o ângulo de ataque da asa, depende diretamente da derivada da sustentação dessa asa com ângulo de ataque e depende também da razão de aspecto. Enquanto maior a razão de aspecto, menor é a influência, menor é essa derivada. O valor desse CL alfa, agora ele vai depender de qual é a geometria da aeronave, pode ser dessa asa. Podemos usar soluções analíticas, como por exemplo da asa elíptica, como podemos usar para outros casos. Mas o importante aqui é levar em conta que enquanto que a distância, né, a posição x dessa empenagem e a razão de aspecto da asa vão influenciar diretamente nesse ângulo de downwash que a empenagem está submetido pela sua influência e interação com a asa. Bons estudos para todos e nos vemos na próxima.